Junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja com este pé. Abençoai nossas casas d'água, as pratas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio, iluminar a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Ó Virgem Santa, rogai por nós, pecadores. Junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja com este pé. Abençoai nossas casas d'água, as pratas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio, iluminar a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Muito bom, gente, muito bom. Todo mundo gostando. A gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados do amor, caluniar.
Quando atacar, ele sorri, elogiado, ele enfim, meu irmãozinho, nossa eterna gratidão. Muito bom, né, gente? Aí eu vou cantar mais uma agora. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Que Deus abençoe. Muito bom, né, gente? Estamos aqui mais uma vez. Gostaríamos de estarmos presentes aqui no Novo, todos nós, mas tudo tem uma razão de ser, né? Tudo tem um porquê. Nós estamos distantes fisicamente, mas nesse momento estamos nos conectando. Os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas energias.
a equipe espiritual responsável por todo esse trabalho, com certeza está conosco. Nós temos comentado sobre colocarmos uma vasilha, um vasilhame com água para fluidificar. A gente coloca uma vasilha, um recipiente, e a equipe espiritual responsável pelo lar de cada um vai colocar o medicamento necessário. Isso aí é uma certeza, que os espíritos fazem esse trabalho. Gente, nós, para começarmos esse encontro que nós fazemos todos os sábados, nós falamos do Evangelho de Jesus, do Evangelho que foi organizado por Allan Kardec, com base no Evangelho de Jesus, claro, e Allan Kardec faz um apanhado da parte moral do Evangelho e procura explicar e busca algumas mensagens de espíritos mais elevados que ele vai selecionando e ele vai inserindo em cada capítulo de acordo com o tema. Então, o Evangelho, o nome é Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra da codificação kardeciana, que nós estudamos. Todos nós somos espíritas, nós estudamos esta obra. Um amigo do Chico Xavier, ele trabalhou muitos anos com o Chico, ele diz que chegava às quartas-feiras para trabalhar com o Chico, com trabalho de psicografia, e ele ajudava a organizar as psicografias, trabalhou muito tempo com o Chico, o Carlos Bacelli com a esposa, a Márcia Bacelli. Eles trabalharam muitos anos. E uma vez ele comentou que quando chegava, às vezes chegava um pouco antes de começar os trabalhos deles, às quartas-feiras, o Chico estava estudando o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Bacelli perguntou para ele: Chico, mas você, estudando o Evangelho, o Chico disse assim: nós precisamos estudar, nós precisamos estarmos aprendendo sempre. Então, o espírito da hierarquia do Chico Xavier, estudando sempre. Então, realmente, nós precisamos estudar sempre o Evangelho de Jesus, e hoje temos a doutrina espírita procurando explicar de uma forma mais detalhada, aprofundando mais, como Jesus disse, que enviaria outro Consolador, outras informações, que nós iríamos esquecer durante as nossas encarnações, o nosso caminhar, iríamos esquecer. Porque, como somos espíritos ainda muito infantis, muito ligados ainda ao nosso primitivismo, a maioria de nós, então as informações chegam, mas nós não sabemos aproveitá-las, como não soubemos há mais de 2000 anos. Se nós remontarmos a Moisés, 1500 anos antes de Cristo, Moisés é intermediário para trazer os 10 mandamentos, as leis divinas para nós. Ele foi um intermediário. Se nós somarmos aí, muito mais de 3.000 anos, 3.500 anos atrás, Moisés foi esse intermediário dos planos mais elevados sobre a era de Jesus, traz para nós leis básicas que, na realidade, estão gravadas na nossa consciência. Porque quando Kardec pergunta para os espíritos onde estão gravadas as leis de Deus, os espíritos respondem: na consciência. As leis de Deus não estão gravadas em nenhum livro. Elas estão gravadas na nossa consciência. Quando Deus nos criou, instituiu as leis universais, claro, já havia instituído as leis universais, as leis divinas,
E quando Deus nos cria, Ele grava, né, essas leis na nossa consciência, para que na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos percebendo o que devemos fazer e o que não devemos fazer, o que podemos fazer e o que não podemos fazer, o que é bom e o que é ruim, né? O que nos traz sofrimento e o que nos traz felicidade, o que nos traz paz. Isso aí nós vamos aprendendo. Nós vamos aprendendo essa expressão, muitas vezes, a trancos e barrancos, né? Nós vamos aprendendo através do nosso processo reencarnatório, através de várias e várias das nossas reencarnações sucessivas. Nós vamos aprendendo a lidar com essas leis que estão gravadas na nossa consciência. Porque se nós olharmos, lermos os 10 mandamentos, está lá, não matar, não roubar, não adulterar, que existe apenas um só Deus, honrar vosso pai e vossa mãe. São leis que elas vão sendo desenvolvidas pela própria sociedade, pela cultura, vai sendo desenvolvidas, né, essas leis básicas que os espíritos afirmam para nós que elas estão na nossa consciência. Quando Kardec faz essa pergunta, é interessante, porque depois ele faz uma pergunta seguinte: se as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência, por que que precisa vir espíritos elevados? O próprio Jesus veio, vários outros espíritos elevados vieram e continuam vindo para nos ensinar estas leis, né, de uma forma esmiuçada, de uma forma detalhada, ensinar essas leis. Então, os espíritos respondem para Kardec que nós realmente iríamos esquecer, como esquecemos, e como nós também abafamos estas leis, estas informações. Então, o processo reencarnatório, nós reencarnarmos, é um processo porque muitas vezes temos receio da morte, né? Falamos da morte, às vezes não gostamos nem de tocar no assunto, fala morte, né? Não gosto nem de tocar no assunto. E morte, aprendemos com a doutrina espírita que morte é liberdade, é libertar como se fosse libertar o pássaro da gaiola, libertar a pessoa da penitenciária, é libertarmos. Quando vamos evoluindo mais, nós vamos percebendo que o corpo físico é um grande instrumento nosso de evolução, claro, mas não deixa de ser uma prisão para o espírito que já consegue um nível de evolução maior. Então ele começa a entender que o corpo físico é uma prisão. Nós somos prisioneiros aqui na Terra. Por quê? Porque precisamos estarmos com a nossa mente, as nossas percepções um pouco bloqueadas para cumprirmos determinadas tarefas, para cumprirmos determinados deveres. Se nós tivéssemos todas as nossas percepções aguçadas, como quando estamos desencarnados, estamos no mundo espiritual, nós nos perturbaríamos muito. Então, a providência divina, né, a inteligência divina, né, sabemos que é perfeita. Então, estarmos encarnados, muitas vezes, né, é uma condição de prisão, é quando o espírito ele vai galgar degraus mais elevados, ele se sente preso aqui na Terra. Acontece, às vezes, uma melancolia, né? Tem um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo que é denominado melancolia, que às vezes o espírito, quando ele já conseguiu um patamar mais elevado, e reencarnar para ele é um sacrifício, então muitas vezes ele cai numa melancolia que ele não entende por quê. Ah, meu Deus, né?
o que está acontecendo, né? Aquela sensação, às vezes, de sentir, né? Que existe um lugar melhor, que existe algo melhor. Né? Porque quando o espírito vem de um plano mais elevado para a Terra, ele traz, no psiquismo profundo dele, ele traz todas as sensações e emoções desses lugares que ele já vivenciou. Então, para ele, é um sofrimento ali, entre aspas. Né? Então, nós vemos os exilados de Capela, por exemplo. Eles habitavam um planeta onde estava mais ou menos no nível de evolução que está a Terra hoje, mas eles não conseguiram acompanhar a evolução moral do orbe, como está acontecendo hoje, que muitos espíritos não conseguem acompanhar a evolução moral do orbe, não conseguem acompanhar. Então, estes espíritos, eles foram trazidos para a Terra, né? O Cristo responsável por esse orbe, a nossa percepção é muito limitada, né? Nós somos ainda muito pequenos para entender. Mas nas palavras de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nós conseguimos entender mais ou menos isto. É como se fosse né? Não conseguimos entender esses acontecimentos a nível, né, do Cristo, nós não conseguimos entender. Mas pelo que Emmanuel escreve, é como se o Cristo desse sistema conversasse com o nosso Cristo, que é Jesus, e dissesse assim: você aceita alguns espíritos rebeldes durante o tempo aí na Terra, para eles não continuarem trabalhando o nosso processo de evolução? Jesus, sim. Né? Então, na colocação de Emmanuel, no livro Caminho da Luz, Jesus reúne com esses milhões de espíritos e conversa com eles. Olha, vocês estavam trabalhando lá o planeta X. Então, nós vamos dar uma oportunidade para vocês aqui, para vocês reajustar com a consciência de vocês, com as leis cósmicas, né? Buscar a lei do amor, e vocês reencarnados, vocês vão me ajudar no processo de evolução. Então, esses espíritos que já conviviam com celular, né? com aviação, né? Um processo muito elevado já de conhecimento, de um progresso muito elevado, né? Em todos os sentidos, a ciência evoluída em todos os sentidos, como hoje nós estamos, né? Em várias áreas, muito evoluídos, né? Intelectualmente, tecnologicamente, muito evoluídos. Esses espíritos, eles reencarnam num corpo peludo, né? Aquele homem da pré-história, lutando pela sobrevivência, lutando pela caverna, e assim, no inconsciente deles profundo, eles tinham conhecimento. Então, eles passam a atuar, a ajudar no desenvolvimento, no progresso da Terra. E segundo informações espirituais, vários já voltaram para o seu orbe de origem, alguns estão aqui ainda. Tem uma vez o Sonório Abreu, fazendo uma palestra lá em Belo Horizonte para nós, ele estava explicando sobre esse processo de evolução. Então, na percepção dele, aquela oração católica, a Salve Rainha, que era um lamento de um ex-capelino, né? Quando ele fala chorando, né, nesse vale de lágrimas, os degradados filhos de Eva, né, chorando e gemendo nesse vale de lágrimas, ele fala, na oração fala das promessas do Cristo. Então, mais ou menos, intuitivamente, um lamento, né, de um ex-capelino em relação, né, à situação dele estar aqui na Terra. Então, no inconsciente dele profundo, né, nos refolhos da sua alma, ele sabia que existia algo melhor. Né? Então, ele sofria de estar aqui, encarnado na Terra. Então, nós percebemos que muitos espíritos, né, passam por essa situação, mas o que nós aprendemos? O que nós aprendemos? Que precisamos aproveitar esses momentos.
Precisamos aproveitar esses ensinamentos, como nós não aproveitamos, às vezes, as existências pretéritas, a maioria de nós, né, que estamos aqui, principalmente nós estamos no movimento espírita, né, dizem alguns que realmente nós publicamos muito, principalmente nessa área religiosa, né, na área moral, publicamos muito. E hoje temos esses esclarecimentos, esse ensinamento para nos direcionar e redirecionar para um caminho melhor. E nós não estamos, gente, desamparados aqui. A gente sempre aprende isso, né? Nós estamos sempre ouvindo, sempre falando, sempre lendo. Nós não estamos desamparados. Estamos amparados pela espiritualidade maior. E Jesus, na sua bondade, né? Deus, na sua bondade, ele deixa um canal de intercâmbio entre esses planos mais elevados com os planos menos elevados. É aquele que sabe mais, nós estávamos até comentando isso na quarta-feira passada, aquele que sabe mais, ajudando, instruindo aquele que sabe menos. Então, é esse canal, né, que ele sempre existiu. Sempre existiu. Porque quando o Kardec informa para a gente no Livro dos Médiuns que todos nós somos médiuns, que todos nós temos mediunidade, por quê? Porque todos nós sentimos o plano espiritual, sentimos a energia de uma forma maior ou menor, de uma forma mais intensa ou menos intensa. Então, nós estamos ligados e religados a planos espirituais e a planos físicos também, porque nós estamos ligados uns com os outros. Quando nós emitimos um bom pensamento, nós estamos irradiando isso para muitas pessoas. Quando nós emitimos um pensamento ruim, negativo, nós irradiamos também para muitas pessoas. E vamos conectar de acordo com as nossas faixas vibratórias. Então, isso é um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer, que nós estamos constantemente sintonizados em faixas diversas, vibratórias. Vai do nosso íntimo, vai do nosso interior, vai daquilo que emana de nós. Os nossos sentimentos, pensamentos, aí parte para as palavras, ações. As nossas ações nós vamos conectando com esferas mais elevadas ou menos elevadas. E isso aí, gente, nós aprendemos que é um alimento para a nossa alma, que pode ser um alimento estragado, pode ser um alimento bom. Hoje se fala muito, né, numa alimentação saudável, né? Nós falamos muito em relação a essa alimentação saudável. Então, nós precisamos alimentarmos de uma forma saudável, de uma forma salutar, de uma forma sadia. E quando Jesus disse no Evangelho, não só de pão da terra vive o homem, não só de pão da terra vive o homem. Então, nós nos alimentamos muito de vibrações, de energias. Então, precisamos pensar muito nisto, não é? E a mediunidade, essas faculdades que nós sempre fala-se muito em sexto sentido, né? Porque nós nos interrelacionamos, nós nos ligamos, interrelacionamos uns com os outros, né? As nossas ligações, interagimos, né? Através de 5 sentidos, principalmente. Os 5 sentidos básicos. Se fala muito em sexto sentido, né? Então, um sentido a mais, nós percebermos o plano espiritual, nós percebermos aquilo que os 5 sentidos não percebem. Como dizia o Pequeno Príncipe, né? Saint-Exupéry, né? Através do autor, né? Saint-Exupéry, passando para nós, no livro Pequeno Príncipe. Só se vê bem com o coração.
o importante é invisível aos olhos. Então, nós enxergarmos além da aparência, além daquilo que nós estamos vendo, nós estamos ouvindo com os ouvidos físicos. E hoje, muito mais da agora para frente, os Espíritos nos esclarecem, os Espíritos nos ensinam que nós estamos entrando realmente na faixa do homem intuitivo, do homem inspiração, em termos de humanidade, saindo. É claro que é um processo longo, e às vezes não é generalizado, não são todos, né? Mas em termos, vamos colocar, não são todos, mas em termos gerais, nós começamos a evoluir, começamos a sair deste homem racional para o homem intuitivo, para o homem inspiração, para o homem intuição. Por isso que nós aprendemos que venha o progresso, a tecnologia, né? Toda para quê? Para as máquinas, às vezes, trabalharem, para que nós tenhamos mais tempo para trabalhar o homem espiritual, para trabalhar o homem psicológico, o homem emocional. Então, é este momento. E quando chega nesse momento, nós estamos precisando trabalhar o homem emocional, o homem espiritual, o homem intelectual, precisamos trabalhar, né, principalmente a parte moral, precisamos trabalhar, e vai brotando dentro da gente essa necessidade. Precisamos ter o respaldo, né? Precisamos ter a ajuda, precisamos ter o esclarecimento, precisamos ter o ombro amigo, e nós temos. E aprendemos com a doutrina espírita essa força espiritual, que é o plano espiritual, né? Essa força espiritual agindo na natureza, agindo em nossas vidas, agindo no nosso cotidiano, e nós precisamos aprender a ter esse contato, né? Aprender a ter esse contato. Como? Através da oração, através do consentimento, né? Através do conhecimento. Nós temos, na doutrina espírita, o Livro dos Médiuns. É um livro que foi organizado por Allan Kardec, que foi o segundo livro. O primeiro foi o Livro dos Espíritos, o segundo Livro dos Médiuns. Foi organizado por Allan Kardec. Se a gente pensar bem, não tem novidade, né? Ele buscou o quê? Informações que nós já tínhamos espalhadas na cultura religiosa da humanidade e organizou através de experiências, de muitas experiências. Ele organizou o Livro dos Médiuns. Não conhecemos na história da humanidade um livro nesse nível, tão organizado, né, do início ao fim, explicando de uma forma detalhada a mediunidade. Esta faculdade de nós podermos interagir uns com os outros e com o plano espiritual e o plano espiritual com a gente. Então, explica de uma forma lógica, de uma forma racional. Que nós, durante toda a nossa cultura religiosa, nossa evolução até hoje, nessa área, nós temos errado muito e agido de uma forma infantil, né? Queremos, às vezes, que os espíritos, quando, às vezes, temos um pouco, né, de mediunidade, ou, às vezes, quando temos contato com alguém que tem mediunidade, nós queremos interligar, interagir com esses planos para nos beneficiar. E, às vezes, beneficiar de uma forma material, né, de uma forma sentimental, né, ali, nossos relacionamentos, e, às vezes, de uma forma muito terra-terra, muito humana. Não sabemos aproveitar esse lado espiritual para o nosso crescimento. Então, a doutrina espírita nos ensina isso, para nós usarmos esta conexão com os planos mais elevados para o nosso engrandecimento. É como a pessoa diz que tinha um guia protetor, né, que resolvia tudo para ela, tudo, né? Que ela perguntava assim: eu faço esse concurso ou não faço? Aí o espírito falava: faz, né? Eu viajo ou não viajo?
viaja. Eu compro isso ou não compro aquilo? Compro. Que o mentor era ótimo, resolvia tudo. E uma vez ela estava dirigindo, né? E ele orientava, sempre, né? Ela dirigindo o volante. Aí, numa curva, a pessoa perguntou: eu posso ultrapassar? O espírito falou assim: pode. A hora que ele ultrapassou, veio outro carro. Pá, ele desencarnou. Aí chegou no plano espiritual muito bravo, né? E procurou o espírito e falou assim: mas como assim, né? Você falou que dava para ultrapassar. Aí o espírito falou assim: eu achei que dava, mas não deu, né? Então, é uma anedota, né? Mas mostrando para a gente que realmente nós temos que entender o que é que os espíritos querem nos passar, né? O que é que nós precisamos realmente, né? Então, nós precisamos da nossa transformação moral. É como aquele caso do Peixotinho que nós já comentamos, um dos maiores médios de efeito físico do Brasil, né? Talvez até do mundo, de idade espetacular. As pessoas, uma vez a filha dele dando uma entrevista, ela era pequena, ela na escola, a professora dando uma aula sobre a abolição da escravatura e falando sobre o grande abolicionista José do Patrocínio, ela levantou a mãozinha, disse assim: eu conheço ele. A professora: mas como assim? Ele vai lá em casa. A professora regalou os olhos, né? Então, ela achava que era normal que os espíritos, como eles materializavam e andavam, conversavam com eles, ela achava que em todas as casas acontecia assim. Então, é, é, eram fenômenos maravilhosos que acontecia com o Peixotinho, uma mediunidade extraordinária. Uma vez uma criança engoliu um parafuso, a mãe levou a criança até ele, desmaterializou o parafuso dentro da criança, materializou na mão dele, ele entregou o parafuso para a criança, para a mãe. Isso assim, quando nós lemos um pouquinho sobre a vida do Peixotinho, nós ficamos, né, assim, extasiados com tantos fenômenos maravilhosos que aconteceram com ele. Ele teve muito contato com o Chico Xavier, foi amigo do Chico Xavier, né, na época. Então, mas a filha dele, ela fala algo muito interessante, muito interessante. Ela conta todos esses acontecimentos da vida dele. Depois ela conta um fato para mexer conosco, que uma jovem rica do Rio de Janeiro, ela estava com suspeita da lepra, da hanseníase. Na época falava lepra, né? Mas é hanseníase. E ela foi desesperada conversar com o Peixotinho. Quando ela foi desesperada conversar com o Peixotinho, que ela estava pensando em suicídio. Ela estava pensando em suicídio. Eu falei: se eu tiver com a hanseníase, eu não suporto essa prova, eu me mato. E ela foi conversar com o Peixotinho. E quando ela foi na reunião, a Sheila, um espírito que foi enfermeira, né, na Segunda Grande Guerra Mundial, e ela ajudava muito, inclusive ela passou mensagens através do Chico Xavier, ela materializava nas reuniões do Peixotinho. E ela materializa, né? O Peixotinho liberava o ectoplasma com energia, os espíritos manipulavam, né, aquela energia, e ela materializou. Os espíritos materializavam, gente, de uma forma tão intensa que a filha do Peixotinho disse que era criança, quando era criança, que os espíritos pegavam elas, assim, rodopiavam, pegavam elas no colo. Tamanha a grandeza, a transparência do fenômeno mediúnico através do Peixotinho, o fenômeno de materialização. Então, a Sheila materializou, né, perfeita para a Leda, essa jovem chamava Leda. E falou assim: Leda, eu estou aqui, Leda. Olha aqui, ó, eu estou viva, vendo, né? Olha os meus cabelos, Leda. Eu estou viva, eu não morri. Tá vendo? A morte não existe. A morte não existe. Você está pensando em se matar? Não faça isso, Leda.
Você está doente, sim. A prova é sua, né? Você precisa passar por essa prova. A prova é sua. Você está doente, sim. Mas não faça isso. Vença esta prova. E conversou muito com ela. A Leda voltou para o Rio de Janeiro. A família tinha condições financeiras, construiu uma casa no fundo, se isolou, né? Naquela época era mais difícil, né? Tratamento, isolou, estava no fundo, e ali ela continuou a sua existência. Sempre quando o Peixotinho ia ao Rio de Janeiro, às vezes entrava em contato, né, com aquelas pessoas, tudo. E uma vez ela entrou em contato com ela, e ela disse assim, Peixotinho, né, eu estou bem, eu estou bem. E eu agradeço muito a Deus que eu fiquei cega, eu não estou enxergando mais para ver as minhas deformações físicas. Então, eu estou agradecendo a Deus. E depois daquele dia que eu estive lá, né, com o espírito, Sheila, eu não pensei em suicídio. Então, eu estou vencendo a minha prova. E a filha do Peixotinho disse que o Peixotinho comentava sobre vários fenômenos de materialização que aconteceram com ele. Mas esse marcou muito, porque não curou o corpo físico, mas começou um processo de cura da alma, do espírito. Então, gente, o evangelho, a doutrina espírita, a mediunidade, né, são os recursos que nós temos, principalmente a mediunidade, é um recurso que nós temos para gradativamente buscarmos a cura dos nossos espíritos. É claro que temos que buscar a cura do corpo físico, temos que buscar o tratamento do corpo físico, temos a medicina muito evoluída hoje, os espíritos trabalham o nosso perispírito. O Divaldo Franco diz que nas reuniões mediúnicas, ele com a evidência, ele percebeu os espíritos fazendo o tratamento no nosso corpo perispiritual, no corpo espiritual das pessoas lá do grupo, evitando doenças que iriam instalar. Então, às vezes, nós carregamos, né, as matrizes de doenças do passado, mas por mérito da pessoa, são tratados no plano espiritual, existe uma reversão, às vezes, dos processos doentios, dos processos patológicos, por causa do mérito da pessoa. Então, nós viemos para passar por X doença. Podemos passar de uma forma mais intensa ou menos intensa, de acordo com o nosso pensamento, de acordo com as nossas ações, com as nossas atitudes, né? Com as nossas vibrações, nós podemos alterar para pior ou para melhor os nossos processos de doença, né? Os nossos processos os nossos problemas físicos. Nós vemos que o Chico Xavier, um espírito muito elevado, tinha vários problemas físicos. Então, precisamos aprender isso, né? Precisamos incutir isso na nossa alma, no nosso pensamento, né? No nosso espírito, né? Que estamos aqui, principalmente com esses recursos todos, e com essa facilidade de hoje, da agora para frente, mais ainda, nós comunicarmos com os planos mais elevados, podemos, né? Para quê? Para buscarmos a cura dos nossos espíritos, a cura das nossas almas. Porque estamos prestes aí a entrarmos no mundo de regeneração. Tem muitos espíritos que já estão vibrando no mundo de regeneração. Tem muitos espíritos que estão vibrando, alguns, né, poucos, em mundos felizes. Mas tem muitos ainda em mundo primitivo. E tem muitos em transição, mudando desse homem velho para um homem novo, uma pessoa velha para uma pessoa nova espiritualmente. E nesse momento de transição, nós vamos entrar em regeneração. O que os espíritos falam? Que regeneração não é um planeta feliz, né? Mas é como se nós estivéssemos saindo da UTI. Né? Quando a gente sai, quando a pessoa sai de um processo de doença da UTI, por exemplo, ela sai, né, devagar, andando devagar ali, cabisbaixa, né? Ela está relativamente bem, mas ela não está totalmente curada. Então, esse processo de cura espiritual é um processo que muitas vezes
nós vamos reencarnando muitas vezes para adquirirmos a cura espiritual, a cura verdadeira do nosso espírito. E Jesus é o médico, ele disse isso. Ele é o médico das nossas almas. Então precisamos entender os ensinamentos dele, para seguirmos os ensinamentos dele, para gradativamente curando a nossa alma. Porque a nossa alma, gente, a maioria das nossas almas, tem muitas feridas, que nós abrimos em reencarnações passadas, através dos nossos deslizes, através da nossa fuga da lei de Deus, né, da lei de amor, principalmente. Então, quando nós fugimos da lei do amor, muitas vezes nós abrimos feridas às nossas almas. E essas feridas precisam ser curadas. Então, através do processo reencarnatório, que é uma bênção, nós vamos curando gradativamente as nossas almas. Através de cada encarnação que nós procuramos e nós conseguimos galgar um degrau maior, nós conseguimos trabalhar melhor os nossos sentimentos, nós vamos colocando um pozinho ali nas nossas feridas, né? Um bálsamo, o pozinho da compreensão, da tolerância, da paciência, da caridade. Nós vamos curando as nossas feridas gradativamente. Então, muitas vezes, nós abrimos feridas nas nossas almas e, às vezes, abrimos ferida nas almas dos outros. Então, nós precisamos, através das encarnações, ir curando. Nós vamos curando gradativamente. E Jesus é o nosso médico. Nós não podemos esquecer disso. Nós, no século III, vamos perceber, através do livro Ave Cristo, né, a estrutura do cristianismo primitivo. Então, vamos ver a fé daqueles espíritos, doando, às vezes, as próprias vidas para edificar, para estruturar, para trazer as bases do Evangelho para nós. Então, nós temos esse Evangelho estruturado, edificado, né, na cultura religiosa, principalmente nas nossas almas, através desses exemplos, desses espíritos mais elevados. Então, essa proposta que nós temos, né, que a Espiritualidade traz para nós. Estamos aqui, atualmente, a maioria de nós, em processo de tratamento das nossas almas, que a Terra ainda é um hospital, mas é um educandário também, né? Então, estamos curando as nossas almas gradativamente, mas aprendendo, evoluindo também. Porque quanto mais nós evoluímos intelectualmente, moralmente, mais nós vamos adquirindo asas, como disse Emmanuel, para dar voos mais elevados. E isto aí que a gente, essas informações que nos traz muita esperança, principalmente nessas fases, né? Nessa fase nós estamos vivendo agora, vivenciando, de muitas dores, né? De muitas incertezas. Os Espíritos mostrando que tudo está sob o controle de Deus, tudo está sob o controle de Jesus, que não estamos desamparados. Para a gente ter fé, para a gente ter muita tranquilidade e principalmente esperança, que tudo isso realmente vai passar, como tudo que é difícil passa, né? Tudo passa, aquele momento fácil ele passa, o momento difícil passa, que tudo passa. Mas que nesse passar nós passemos com mais equilíbrio, não é? Gente, então nós estamos partindo para o final do estudo, né? E lembrando que quarta-feira, às 3 horas, estaremos aqui novamente estudando o livro No Mundo Maior, né? O quinto livro da série do André Luiz. E desejamos a todos um bom final de semana, um bom sábado, né? Um bom final de noite, né? Um domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa, e que a gente possa continuar, né? Com muita fé, com muita tranquilidade, que Jesus está no comando, não é? Então, boa noite para todos.